Anteontem estivemos falando acerca do sofrimento e essa manhã desejo falar sobre a morte. Para a maioria de nós, a morte é o fulcro do medo. Tememos a morte e, por essa razão, nunca lhe compreendemos o imenso significado. O medo, invariavelmente, deforma a percepção e nos faz fugir àquilo que tememos. E quando fugimos do fato, que é a morte, ou ficamos acabrunhados de dor pela morte de um amigo, nos é possível aprofundar ou compreender no seu todo o problema da morte. Já discorremos sobre o medo e o sofrimento e penso que devemos estar agora aptos a considerar sensata e profundamente esse problema da morte. Como já salientei, o amor, o sofrimento e a morte andam juntos, são inseparáveis. Isso não é mero conceito filosófico e não estou fazendo filosofia. Mas se você investigar com profundeza, verá que o amor não pode ser separado do sofrimento e o sofrimento não pode se desligar da morte, pois os três, na realidade, são um só todo. Também não há nenhuma possibilidade de se compreender a beleza e a imensidão da morte se existe qualquer vestígio de temor. Para compreendermos a morte, acho que devemos examinar a questão do pensar negativo e da renúncia. Porém, não tome isso por algo teórico impraticável. É a mente indolente que tudo rejeita como teórico ou o reduz a um sistema ou padrão de ação, perdendo assim a essência real, o significado profundo do que estou dizendo. Eis porque peço a vocês que escutem de espírito aberto, amigavelmente, sem concordar nem discordar, sem nenhum motivo. Se formos capazes de escutar com calma e prazer, sem motivo algum, o problema da morte, então, talvez aprendamos o pleno significado dessa coisa imensa que está à nossa espera. Primeiramente, gostaria de considerar, junto com vocês, isso aqui se pode chamar pensamento negativo. Bem poucos são os que pensam negativamente. E o pensar negativo é a mais elevada forma de pensamento. É ver o falso como falso e ver o que é verdadeiro no falso. E ver o que é verdadeiro na verdade. Não podemos ver o que é falso, se meramente consideramos o falso como oposto ao verdadeiro. Só podemos ver o que é falso quando não há nenhum contraste, nenhuma comparação. O contraste e a comparação nascem do pensar positivo. Se desejo compreender meu filho, por exemplo, tenho de desistir de comparar. Devo olhá-lo assim como é. Se o considero em termos de aprovação ou reprovação, e tanto uma como outra coisa, se baseia na minha aceitação de um padrão estabelecido pela tradição, pela experiência, pela opinião e etc. Nesse caso, o chamado pensamento positivo e a chamada ação positiva me impedem a compreensão. Só podemos compreender quando não há comparação nem julgamento, mas a simples percepção do fato real. E dessa percepção é pensar negativo. E essa percepção é pensar negativo. Desejaria explicar um pouco mais esse pensar negativo, porque para percebermos sua extraordinária beleza e vitalidade, precisamos, em primeiro lugar, compreender o estado da mente que se acha livre do conhecido. Cumpre escutar o que se está dizendo, não como se fosse uma exposição filosófica ou um sistema que deve seguir, porém escutar para descobrir por você mesmo a verdade contida na questão. Aí, sentado como está, experimenta realmente o que se está dizendo. Não deixe para pensar nisso posteriormente. Posteriormente não significa nada. Para o compreender, tem de vivê-lo agora, no momento presente.
Falei do pensar negativo e disse ser a mais elevada forma de pensamento. Nós, em geral, nunca nos achamos num estado no qual, digamos, não sei, a não ser num sentido muito superficial. Há dois estados de não saber. Num deles, a mente diz não sei, mas espera ou procura uma resposta. Nesse estado, a mente traduz o que encontra conforme seu próprio fundo ou condicionamento. No escutar, eu te peço que experimente com você para ver que realmente é assim. Mas há um outro estado em que a mente diz não sei. E não espera nem procura resposta alguma. Ela está, então, completamente vazia. Seu estado é de negação total e só para essa mente é que pode despontar aquela coisa extraordinária denominada criação. Eu espero ter esclarecido bem os dois estados, o da mente positiva que diz não sei, mas quer saber, e o da mente que diz não sei e nenhuma resposta está procurando. Em regra, nos é extremamente difícil nos acharmos no estado de não saber, em que não se procura resposta porque não gostamos da incerteza. Mas a mente que tem certeza está ainda enredada no conhecido e é necessário estarmos completamente livres do conhecido para compreendermos o incognoscível, que é a morte. Vejamos, pois, o que se implica na negação da vida do conhecido. Para a maioria de nós, a vida é conflito, dor, a luta incessante, efêmera a alegria, muitas pressões e tensões, um fundo de memória acumulada que responde a cada desafio e cuja resposta é sempre inadequada ao preenchimento e o sofrimento decorrente do não preenchimento. A avidez, inveja, cólera, ódio e angústia. Ao denominado amor, uma chama toda envolta na fumaceira do apego, da dependência e do ciúme. O tédio de ir por emprego diariamente, a familiaridade e o desdém existentes em nossas relações e constante corrente subterrânea do medo. Eis a nossa vida, para a qual desejamos continuidade. Nossa vida cotidiana se tornou um hábito. Ela é superficial, vazia, e procuramos preencher esse vazio com crenças e dogmas religiosos, com santos, salvadores, mestres. Nossa vida com seus apetites sexuais, sua ânsia de fama, seu desejo de conforto, poder, posição e prestígio. É um círculo fechado de esperança e desespero. Eis tudo o que conhecemos. E quando a morte chega, tememos deixar o conhecido. Deixar essa nossa insignificante vida, porque com ela estamos tão acostumados. Eis porque há conflito entre o viver e o morrer. As posses a que estamos apegados, nosso dinheiro, nossa casa, nossa família, nosso nome, nosso caráter, nossa experiência, nossa lembrança das coisas que fizemos e que não fizemos. Tudo isso constitui o conhecido. E quando se aproxima a morte, temos medo de deixá-lo. Queremos a continuidade de todas as insignificâncias que conhecemos. Bem, pode ter ideias, teorias a respeito da reencarnação, da ressurreição, ou pode estar apegado a alguma outra crença, mas a morte é o fim da vida do conhecido. E o mais importante é rejeitarmos a vida do conhecido, rejeitá-la sem motivo algum. Por vida do conhecido, entendo nossa vida de mesquinhez, ciúmes, nossa ambição e nossa avidez. Temos de rejeitar totalmente essa vida, cortá-la pela raiz, mas sem haver um motivo para fazer. Porque se temos algum motivo, esse próprio motivo dá continuidade à vida do conhecido. E, por consequência,
não há possibilidade de se experimentar a extraordinária profundeza da morte.